Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Neste vídeo eu vou estar comentando sobre o reinado de Cristo aqui na Terra no período milenar, os 1000 anos de Cristo aqui na Terra, Apocalipse 20. E vou colocar algumas citações de alguns pais da igreja que confirmam e interpretam literalmente essa passagem em Apocalipse 20. E eles afirmam ter recebido da tradição apostólica essas interpretações. Se alguns quiserem interpretar estas profecias em sentido alegórico, não chegarão a acordo entre si sobre todos os pontos e serão refutados pelas próprias palavras sobre as quais discutem e dizem: quando as cidades das gentes estarão despovoadas por falta de habitantes e as casas por falta de homens, e a terra ficará deserta. Eis, pois, diz Isaías, o dia do Senhor terrível, cheio de furor e de ira. Ele vem para tornar deserta a terra e exterminar os pecadores. Ele diz ainda: será eliminada para que não veja a glória do Senhor. E depois que isso tiver acontecido, diz: o Senhor afastará os homens, e os que ficarem se multiplicarão sobre a terra. Construirão casas que eles mesmos habitarão, e plantarão vinhas, cujos frutos eles mesmos comerão. Todas estas profecias se referem sem contestação à ressurreição dos justos, que se realizará depois do advento do Anticristo e da eliminação de todas as nações submetidas à sua autoridade. Quando os justos reinarão sobre a terra, aumentarão pela aparição do Senhor e se acostumarão por ele a participar da glória do Pai com os santos anjos. Participarão da vida, da comunhão e da unidade espirituais neste reino. Irineu de Leão contra as heresias. Se alguém prometesse a ti, velho e pobre, que de repente te faria jovem e na flor da idade, vigoroso e mais formoso que todos, que te daria o reino da terra inteira por 1000 anos, um reino que gozasse da mais profunda paz, o que não empreenderias fazer ou sofrer diante de tamanha promessa? Eis que Cristo não promete só isto, e sim coisas mais excelentes. João Crisóstomo, 4º século. Confessamos que nos tem sido prometido um reino aqui embaixo, antes de irmos para o céu, mas em outra condição de coisas. Este reino não virá antes da ressurreição, e durará 1000 anos na cidade de Jerusalém, que há de ser construída por Deus. Afirmamos que Deus se destina a receber os santos depois de sua ressurreição, para dar-lhes um descanso com abundância de todos os bens espirituais, em compensação dos bens que temos desprezado ou perdido aqui embaixo. Porque é realmente digno e conforme sua justiça que seus servidores encontrem a felicidade nos mesmos lugares em que sofreram antes por seu nome. Tertuliano. Quando escrevia essas coisas, o Espírito revelava que a igreja reinaria 1000 anos neste século, até o fim do mundo. Confirma Apocalipse 26. Está claro que não se deve duvidar do reino eterno, quando, todavia, no tempo presente, reinam os santos. Cesareio de Arles. Além disso, houve entre nós um homem chamado João, um dos apóstolos de Cristo, que numa revelação que lhe foi feita, profetizou que os que tiverem acreditado em nosso Cristo passarão 1000 anos em Jerusalém, e que depois disso viria a ressurreição universal e, dizendo brevemente, a ressurreição eterna e o julgamento de todos juntos. Justino de Roma, segundo. Eu poderia aqui nesse vídeo citar diversas outras citações de outros pais da igreja até o 3º século. A igreja interpretava o Apocalipse 20
que fala claramente sobre os 1000 anos aqui na terra do reinado de Cristo, a igreja entendia, são 1000 anos literais. Não será um tempo indeterminado, que pode ser 1000 anos, ou mais de 1000 anos, 5000 anos. Eles afirmam ter recebido isso da tradição apostólica dos 12, num sentido literal. Essa parte de Apocalipse, e outras partes também, não só esta, se deve interpretar literalmente. Há passagens que se devem interpretar alegoricamente, mas existe passagens na Escritura, em toda ela, que devemos interpretar literalmente. Assim a igreja entendia nos primeiros séculos, porque recebeu esses ensinamentos da tradição apostólica. Então, para esses homens de Deus, esses doutores da igreja, até o 3º século, vamos assim dizer, até o concílio de Nicéia, eles interpretavam, eles pregavam a mensagem cristã da segunda vinda de Cristo, afirmando que Cristo vai reinar aqui na terra por 1000 anos. E depois ocorrerá o trono branco do julgamento universal de todos. Essa era a crença da igreja até o 3º século. Eu tenho estudado esses primeiros séculos do cristianismo e depois de algum tempo eu observei que Agostinho, no 4º século, foi um dos doutores da igreja que foi o causador, ou seja, foi o divisor de águas nessas interpretações referente aos 1000 anos do reinado de Cristo. Ele, a princípio, após a sua conversão, ele acreditava, ele entendia que Cristo ia reinar os 1000 anos. Mas depois, ao passar do tempo, ele mudou de ideia e escreveu até algumas obras, que eu não vou citar aqui nesse vídeo, obras importantes que já se encontram até em português, que nos revelam uma outra visão que ele teve, abolindo, anulando essa tradição que vinha até o 3º século. Ele foi um amilenista, depois que ele escreveu essa obra de peso. Mas até Agostinho, a igreja professava essa crença, porque recebera dos apóstolos, principalmente do apóstolo João, como foi citado numa citação que eu coloquei nesse vídeo. Justino de Roma foi quem disse que ele teve contato com pessoas que conheceram o apóstolo João e que afirma claramente que ele, nas suas pregações, nas suas mensagens, nas interpretações que ele dava sobre a carta, sobre o livro de Apocalipse, que está claramente dizendo que Cristo reinaria aqui por 1000 anos, literais. Então, até o 3º século, a igreja interpretava o Apocalipse desse jeito. Eu hoje venho estudando uma pós-graduação na PUC Rio, em ambiente católico, e eu acredito, eu tenho visto já há muitos anos, que tanto a igreja católica como a igreja protestante já não acreditam mais, a maioria dos cristãos não acreditam mais no reino milenar, nos 1000 anos de Cristo aqui na Terra. Eles fazem uma outra interpretação, diferente dessa que eu estou falando aqui neste vídeo. Mas eu quero colocar aqui para os irmãos que nos primeiros séculos, até o 3º século, a crença era que Cristo voltaria pela segunda vez e iria reinar por 1000 anos aqui na terra, junto com a sua igreja, que foi arrebatada, que vai participar da primeira ressurreição. Esse foi o entendimento da igreja até o 3º século. Isso, e é o meu ponto de vista também, que Deus tem me revelado após a minha conversão. Mas que hoje a igreja católica abandonou essa teoria e os protestantes também
na sua grande maioria, também não acreditam mais nisso. Isso parece que virou lenda. Ou seja, eles não acreditam mais nisso. A maioria. Porque eu tenho convivido em escolas, em universidades, e eu observo que isso eles não aceitam o reino de Cristo por 1000 anos aqui na Terra. Os teólogos, as pessoas que estão nas universidades, eles não acreditam. Mas eu venho aqui nesse vídeo colocar a minha posição, a minha revelação que eu tive com o Espírito Santo, mas que também a igreja primitiva até o 3º século, ela confirma. E ela pregava desse jeito. Eu citei nomes, doutores da igreja, importantes, que pregavam desse jeito, porque receberam isto da tradição apostólica dos 12. Além disso, houve entre nós um homem chamado João, um dos apóstolos de Cristo, que numa revelação que lhe foi feita, profetizou que os que tiverem acreditado em nosso Cristo passarão 1000 anos em Jerusalém. Então você nota aí que ele está se referindo ao apóstolo João, que ele teve contato com pessoas, com familiares, amigos, cristãos, com a igreja daquela época. E eles informaram essa tradição para Justino de Roma, esse grande doutor e filósofo da igreja no 2º século. Ele, quando nasceu, foi na virada do século I para o II, no ano 100. O apóstolo João tinha falecido há poucos anos. Estava fresco ainda as mensagens, a voz do apóstolo pelas cidades. E as pessoas tinham escutado as pregações todos os domingos, na igreja, nas igrejas que ele frequentava, em Éfeso, em outras. E essa carta do Apocalipse já circulava nas igrejas da Ásia Menor e em todo o mundo, todo o Oriente. E a tradição que ele recebeu foi que Cristo vai reinar por 1000 anos. E ele diz assim: e depois disso viria a ressurreição universal. Então você nota aí que existe a primeira ressurreição, que isso é bíblico, está escrito na Bíblia. Cristo participou da primeira ressurreição, aonde a igreja também vai estar enquadrada, inserida nessa primeira ressurreição, no arrebatamento da igreja. Mas depois dos 1000 anos do reinado de Cristo, vai ocorrer a ressurreição universal, ou seja, a segunda ressurreição de todos, dos ímpios, dos justos que viveram no período milenar. Aí que Jesus vai sentar naquele trono branco e colocar as ovelhas à direita e os bodes à esquerda, e julgará cada um conforme segundo as suas obras. E o julgamento de todos juntos, justos e ímpios. Então, essa foi a visão, a interpretação da igreja nos primeiros séculos. Você pode até não acreditar na minha palavra, na minha revelação. Mas eu citei esses nomes aqui, eu poderia ter citado mais nomes, mais citações, que eu já venho estudando isso há muitos anos. Mas essa foi a verdade. Foi a interpretação que eles receberam dos apóstolos. Irineu de Leão teve contato também com Policarpo. E Policarpo teve contato com os apóstolos. E com o apóstolo João também. E ele também ensina. Ele também nos seus livros, na sua obra de peso contra as heresias, ele coloca claramente que Cristo vai reinar aqui na terra quando ele voltar por 1000 anos. Aí depois eu citei outros. João Crisóstomo, citei Tertuliano, um grande doutor da Igreja Latina também, importantíssimo. Ele foi um advogado na época, mas ele é famoso no mundo, no universo latino. Ele veio antes de Agostinho. Então o testemunho é muito forte. E são pessoas eruditas que confirmam isso. Então a igreja depois, mais à frente, depois do Concílio de Nicéia, depois de Agostinho, a igreja abandonou essa teoria, essas interpretações.
Mas essa foi a interpretação que nasceu lá em Pentecostes, lá no início. E as coisas mudaram, mas na minha opinião mudaram para pior. Porque eu acredito nessa interpretação. Porque o Espírito Santo me revelou isso após a minha conversão. E esses homens confirmam o que Deus tem me mostrado também.